partir de agora, está gravando, pessoal? E eu acredito piamente que vocês estão vendo aqui o meu PowerPoint, certo? Isso aí? Vocês conseguem ver o PowerPoint? Pessoal, alguém me dá um retorno aí? Dá para ver sim o PowerPoint. Ótimo, perfeito. Então, vamos começar então, pessoal, efetivamente. A gente vai começar então com uma parte bem básica aqui, que é a parte sobre produtos notáveis. Quando a gente fala que é básico, é muito relativo a palavra básica, que é básica para quem, né? É básica, enfim, é básico para quem faz matemática, enfim, quem dá aula de matemática. Talvez, em geral, não seja tão básico assim. Então, lembrando que esse curso é um curso introdutório, a gente vai começar bem do básico e vai galgando aos poucos para ver coisas mais complicadas. Esse que é o nosso intuito aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que eu passei aqui, que está definido aqui, é como é que você faz o quadrado da soma de dois termos, né? Que é o seguinte, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Trocando em miúdos, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Aqui tem, na verdade, algebricamente, como é que funciona. Quando você multiplica A mais B, aliás, quando você eleva A mais B ao quadrado, é equivalente a você pegar o A mais B e multiplicar por ele próprio. Usar esse texto aqui como ferramenta ou usar a propriedade distributiva são coisas equivalentes. Só que usando aqui, no caso, os produtos notáveis, você ganha em tempo, você acaba fazendo uma coisa mais ágil. Então, aqui está tudo bem definido, né, como é que é feito. Ó. Pega o primeiro termo, eleva ao quadrado, no caso, o primeiro termo é o A. Depois, pega esse 2 que está aqui em cima como expoente, multiplica pelo primeiro e multiplica pelo segundo. Depois, o segundo termo, que é o B, também é ao quadrado. Se você não entendeu, eu vou explicar isso aqui na mão, não tem problema. O intuito da gente é esse mesmo. Ó, deixa eu fazer a continha aqui e fazer exatamente aquela conta que está lá. Lembrando que hoje é o quarto encontro, né? E hoje é dia 22 de abril de 2021. Essa conta é o seguinte, pessoal. Então, o primeiro tópico abordado aqui. Se eu tenho um A mais B elevado ao quadrado assim, pela regra que eu passei para vocês, só um minutinho que alguém fez uma pergunta aqui no chat, deixa eu só ler aqui. Ok. Entendi, Bárbara. Então, vamos lá. No caso aqui, o A mais B ao quadrado, pessoal, a proposta para você resolver isso é fazer assim. É o quadrado do primeiro termo. Quando você fala em primeiro termo, é esse Azinho que está aqui. Você pega ele, eleva ao quadrado. Tá? Esse aqui é o primeiro termo. E esse aqui é o segundo termo. Aí fica ó, o quadrado do primeiro termo. A regrinha é, pega esse 2, multiplica pelo primeiro termo e multiplica pelo segundo. Exemplo, 2 vezes A dá 2A. Vezes B vai dar 2AB. Mais o quadrado aqui do segundo termo. B elevado ao quadrado é B ao quadrado mesmo. Então, assim, a gente segue literalmente o que foi escrito aqui atrás, ó, né? É o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado aqui do segundo termo. Fica mais fácil a gente pegar e fazer alguns exemplos, que eu vou fazer com vocês aqui, por exemplo, aquele que está exposto aqui, o x mais 3 ao quadrado. Eu sei que vocês já estão vendo a resolução aí, só que vou fazer com bastante calma aqui, para explicar com calma, para que não sobre dúvida. Então, se eu tenho um x mais 3 assim, gente, ao quadrado, qual é o procedimento aqui para resolver isso? Segue exatamente o que foi colocado aqui em cima. No caso aqui, quem faz a vez do primeiro termo é o x, esse é o primeiro termo, e quem faz a vez do segundo termo é o 3. Então, fica assim, olha, o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Pega esse 2, multiplica pelo x, ó, 2 vezes x, 2x. Aí guarda isso na cabeça. 2x que multiplica 3, 6x. Agora, 3 ao quadrado vai dar 9. Isso aqui é você fazer a conta diretamente aplicando a regra de produtos notáveis. Uma outra maneira que funciona, porém é mais lenta, é aplicar a propriedade distributiva. Ou seja,
uma coisa ao quadrado é ela que multiplica ela própria. Se eu desenvolvo isso aqui, ó, x vezes x dá um x ao quadrado, x vezes 3. Aqui, ó, essa multiplicação é distributiva. O que significa isso? Todos os termos do primeiro parênteses é multiplicado por todos os termos aqui do segundo parênteses. É isso que é a propriedade distributiva, que eu me refiro. Então, x com x ao quadrado, x vezes 3. Aqui dá um 3x, 3 vezes x. 3x e 3 vezes 3, que vai dar 9. O que dá para fazer aqui é juntar esses dois agora. Então, fica um x ao quadrado, um 6x e um 9 a 100. Alguém quer fazer alguma ponderação, pessoal, sobre isso? Não? Bom, vamos voltar aqui, então, ao slide aqui. A outra conta aqui do slide é 2x mais 1 ao quadrado. Vamos fazer aqui também. Então, se eu tenho 2x mais 1 ao quadrado, a regra é a mesma. É interessante perceber que, nesse caso aqui, o 2x todo é tratado como o primeiro termo, e não só o 2. Então, o primeiro termo aqui, no caso, é o 2x. E o segundo termo aqui, no caso, que é o 1. Então, olha, esse aqui é o primeiro termo, 2x, e o segundo termo é o 1. O que separa os termos é o sinal de adição ou subtração. Quando é uma multiplicação assim, você pega e mantém e considera como sendo um termo só. Então, por exemplo, aqui, ó, 2x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Continuando, gente. 2 vezes 2x dá 4x, que multiplica 1 vai dar 4x mesmo. Agora, esse 1 aqui elevado ao quadrado vai dar 1 mesmo. Então, percebam. Quadrado do primeiro termo, 2x ao quadrado. 2 que multiplica o primeiro, 2 vezes 2, 4x, que multiplica o segundo, que dá 4x mesmo. Mais 1 ao quadrado a 100. Tranquilo, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Muito bem. Continuando aqui, vocês percebem que os meus cachorros gostam de interagir, né, durante as aulas. Quem tem cachorro entende isso. Sempre vão interagir. Bom, a outra conta que eu passei aqui é o 5x mais 3y também ao quadrado. Nesse caso aqui, como é que eu procedo? Novamente, pessoal, para ser termo tem que ser essa aqui, a multiplicação não é considerada uma separação. Então, o primeiro elemento aqui é o 5x e o segundo elemento aqui é o 3y. Primeiro termo, segundo termo. E o processo é análogo. Agora você faz assim, 5x ao quadrado, ó, 5 ao quadrado, é 25x ao quadrado, porque eu elevo tanto o 5 quanto o x. Esse 2 que está aqui em cima, ele vai multiplicar o 5x, e o resultado disso vai multiplicar o 3y. Assim, olha, 2 vezes 5, 10. 10 que multiplica 3, 30, xy. E fica dessa maneira mesmo, não tem nada diferente disso. Agora, 3y ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, y elevado ao quadrado é y ao quadrado mesmo assim. Então, percebam que é só pegar e seguir literalmente o que fala a regra da gente aí, que é essa regrinha que foi colocada aqui anteriormente no cabeçalho aqui da página, né? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Essa é a regrinha básica de produtos notáveis. Quando eu tenho uma, soma a 100. Vamos ver, então, agora, pessoal, os demais casos. Aqui é tudo mais. Vamos fazer a última. Se bem que as duas últimas aqui acho que são as mais interessantes. Deixa eu fazer essa aqui do x à quarta e a última também. Espera aí, quer ver? Lá eu tinha um x à quarta mais 1, salvo engano. Deixa eu ver se é 1 mesmo. Mais 2, na verdade.
ao quadrado assim. Nesse caso, como é que a gente vai proceder? Exatamente o mesmo processo. Aqui eu vou ter um x à quarta elevado ao quadrado. E eu coloquei dessa maneira mais pausada aqui, porque eu quero fazer um comentário sobre isso. Mais 2 vezes x à quarta é 2x à quarta, que multiplica 2, 4x à quarta. Mais 2 ao quadrado, né, que é o segundo termo aqui, que vai dar 4. Então, só lembrando, esse aqui foi o primeiro e esse aqui foi o segundo termo. A ponderação que eu gostaria de fazer aqui, pessoal, é a seguinte. Se eu tenho um x à quarta, assim, elevado ao quadrado, dá para multiplicar esses dois aqui. Então, uma potência, né, uma potência elevada a outra potência, assim, você não eleva o expoente a 2, e sim você multiplica. Essa é a propriedade que existe. Então, aqui não vai dar x a 16, e sim vai dar x elevado a oitava, porque 4 vezes 2 dá 8. Certo a ideia? E o restante aqui é só pegar e repetir, igual eu fiz aqui. Bom, a última aqui ela tem uma raiz, por isso que eu achei interessante fazer também. Ó. Tem um 3a mais raiz de 3, que não tem problema, vamos trabalhar com raiz mesmo. Só um detalhe, está tudo feito aqui na frente, né? Então não é necessário vocês copiarem nada. Depois isso aqui vai ser distribuído dessa maneira aqui para vocês. Aqui, gente, ó, se eu tenho 3a e eleva ao quadrado, vai dar um 9 ao quadrado, porque 3 ao quadrado é 9, a elevado ao quadrado é a mesma. E aqui, como é que eu faço o restante da conta? 2 vezes 3a dá 6a. Então fica 6a que multiplica a raiz de 3. 6a que multiplica a raiz de 3 dá exatamente isso mesmo. Dá 6, raiz de 3, o a. Você não tem como juntar esse 6, esse 3 e esse a numa raiz só de maneira não simplificada. O que eu quero dizer é o seguinte, que uma conta desse tipo aqui, 2 vezes 3 dá 6a, 6a que multiplica a raiz, você não multiplica pelo valor aqui dentro, você deixa multiplicando assim do lado de fora. Raiz multiplica raiz. Quem está do lado de fora assim sozinho e não tem raiz, não pode multiplicar pelo que está dentro aqui da raiz. Agora, eu tenho uma raiz de 3 ao quadrado. Se eu tenho raiz de 3 e vou elevar ao quadrado, como aqui é a raiz quadrada elevada ao quadrado, sobra só a parte interna, que é o próprio 3 mesmo. Bom? Enfim. Vamos continuar então aqui, pessoal. Aqui é a primeira parte. Aqui eu tenho lá eu tinha uma soma. Percebam que aqui eu tinha uma soma de dois termos nesse slide aqui. No outro slide aqui eu tenho uma subtração. A única diferença quando tiver uma subtração é que aqui você acaba tendo menos ligando os dois elementos. Mas a maneira de fazer é precisamente a mesma. Aí eu selecionei alguns casos aqui para a gente fazer. Por exemplo, vamos pegar o primeiro aqui, x menos 3 ao quadrado. Se eu tenho x menos 3 e eleva ao quadrado assim, é só seguir, basicamente a regra não muda. Se você pegar e vier multiplicando da maneira que a gente vem fazendo, é só seguir os mesmos critérios que vão dar certo. Exemplo, x elevado ao quadrado é o x ao quadrado. Esse 2 aqui você multiplica, ó, 2 vezes x, 2x. 2x que multiplica menos 3. 2x que multiplica menos 3 é menos 6x. Faz jogo de sinal. Ó. 2 vezes x, 2x, que multiplica menos 3 dá menos 6x. E menos 3 ao quadrado é 9. Então, percebam que é exatamente a mesma coisa o procedimento. Eleva o primeiro ao quadrado, pega esse 2, multiplica pelo primeiro, e o resultado multiplica pelo segundo, fazendo o jogo de sinal. Pega o segundo aqui e eleva ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é mais 9. Tranquilo, pessoal, aí? Tranquilo. Viu? Vamos fazer um próximo aqui, quer ver? Vamos fazer, por exemplo, esse terceiro item aqui, 5x menos 3y ao quadrado. Também segue a mesma ideia.
5x menos 3y também elevado ao quadrado assim. Beleza, então. Ó, pega o primeiro termo aqui, eleva ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, x ao quadrado. Elevei tanto 5 quanto x. Agora, olha, esse 2 multiplica o 5x e o resultado multiplica o 3x. 2 vezes 5 dá 10. 10 que multiplica menos 3 vai dar menos 30. O quê? X, y. Porque 2 vezes 5x dá 10x. 10x que multiplica 3y menos 30xy. Mais 3 ao quadrado é 9, y ao quadrado. Eleva tanto o 3 quanto o y. Continuando aqui. O restante é tudo mais do mesmo, tá? Então não vou lembrar. Esse 18 aqui é interessante, ele dá uma engambelada aqui que é interessante. Deixa eu fazer uma conta com vocês aqui, só para explorar esse 18 ao quadrado aqui. Olha só. De fato, isso é muito interessante. Pessoal, vamos pegar 18 ao quadrado assim, igual está falando aí. Eu sei que 18 ao quadrado equivale a 20, né? Só para seguir o exemplo lá. 18 eu sei que é 20 menos 2 ao quadrado. 18 é 20 menos 2 ao quadrado. Se você agora aplicar a propriedade de maneira errada, exemplo, suponha que todas as contas que eu fiz aqui em cima foram feitas com letras, né? Tinha uma letra envolvida aqui. Se eu fizesse somente com números, a regra seria a mesma? Vou fazer a pergunta de novo. Ó. Até aqui, até essa conta anterior aqui, todas tinham letras. Aqui só tem número. Ou seja, 18 ao quadrado é 20 menos 2 ao quadrado, porque 20 menos 2 é 18. Se eu aplicar a regra aqui dos produtos notáveis, como é que seria a regra? Esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo. Então, se você fizer, olha, primeiro ao quadrado, 20 ao quadrado é 400. Podem conferir que é isso, tá? 2 vezes 20 dá 40. 40 menos 2, 2 vezes 20 é 40. 40 menos 2 vai dar 38. Agora, menos 2 ao quadrado, quanto que é? É 4. Né? Se eu fizer essa continha aqui, percebam só. 400 menos 38 mais 4. Eu fiz uma besteira aqui. Peraí. Não, pessoal, tá errado. 2 vezes 20, 40. 40 que multiplica 2. Peraí, que eu fiz bobagem aqui. Vamos consertar. Não apliquei a regrinha. Vou fazer aqui embaixo com mais calma. É o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro, que é o 20, que multiplica o segundo, que é o 2, mais o segundo, que é o quadrado. Olha só. Dá 400 menos 2 vezes 20, vai dar 40. 40 vezes 2, 80. Mais 4. Agora sim, se eu pegar 400, subtrair 80 e somar 4, dá 324. Se você pegar o 18 e elevar ao quadrado, dá exatamente 324, como deu aqui no finalzinho. Então, aqui, na verdade, é só um exemplo para mostrar que nós fizemos as contas com letras. Mas a regra que se aplica aqui às letras é exatamente a mesma regra que se aplica aqui aos números. Essas letras aqui representam números. Certo? São variáveis, que podem assumir quaisquer valores. Bom, eu vou seguir aqui. Qualquer coisa, pessoal, é só ficar à vontade para perguntar. Aí, voltando aqui, tem os exemplos, né? Essa parte aqui é interessante. Tudo é interessante, mas essa parte que eu acho ela legal pelo seguinte. Qual que é a diferença entre essa conta que nós temos aqui e a conta que nós fizemos anteriormente? Nessa conta aqui, percebam, deixa eu ver se eu consigo colocar um ponteiro diferente aqui. Percebam que aqui eu tenho um mais e aqui eu tenho um menos. Sempre que isso acontecer, para você poder multiplicar assim, é só pegar o primeiro e multiplicar pelo primeiro e o segundo aqui multiplicar pelo segundo, repetindo o sinal de menos. Exemplo,
O A vezes A deu A ao quadrado. E o B vezes menos B deu menos B ao quadrado. Por que isso aqui é verdadeiro? Porque se você observar, quer ver, deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu novamente colocar o ponteiro aqui. Porque se você observar, esse A multiplica o A, né, que vai dar o A ao quadrado, que está aqui, e esse A multiplica o B também. Que então vai dar, no caso, A ao quadrado e menos AB. Depois, esse B multiplica o A, mas esse B também multiplica o B. Então, B que multiplica A vai dar BA. Só que BA é equivalente a AB, então dá para cortar esses dois. Dessa maneira, vai sobrar só o primeiro e o último termo. Os termos assim intermediários, eles acabam sendo cancelados, que é o que está sendo destacado aqui no nosso canto à esquerda. Então, sempre que eu tiver duas expressões quase iguais, onde a única diferença entre elas é que uma é positiva e a outra é negativa, é só pegar e multiplicar a primeira pela primeira, menos a segunda pela segunda. Você acaba agilizando suas contas. Essa aqui, né, no caso, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Aí tem uns exemplos aqui para a gente fazer. Quer ver? Vamos fazer alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que está aqui na nossa folhinha é n mais 1, que multiplica n menos 1. Eu vou convencer vocês que, de fato, o que eu acabei de falar funciona. Olha só, se eu aplicar a propriedade distributiva, esse n aqui vai multiplicar pelo n, e esse n aqui vai multiplicar pelo menos 1. Por sua vez, esse 1 multiplica o n, e esse 1 aqui multiplica o menos 1. Ou seja, n que multiplica n, n ao quadrado, n que multiplica menos 1, menos n, agora passa para o 1. 1 vezes n dá n, e 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, perceba que dá para cortar esse com esse aqui. E esse corte que a gente faz aqui no meio não é um caso particular, é regra. Sempre vai acontecer isso aqui. Via de regra, sempre acontece isso. Dessa maneira, se você tiver dois termos assim, multiplicado por ele mesmo, porém com o sinal trocado, é só pegar o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Vamos fazer um exemplo diferente, quer ver? Nem está lá esse exemplo aqui. Suponha que eu tenho o seguinte, que eu tenho, vamos colocar assim, 22 vezes 18. Um exemplo aqui, 22 que multiplica 18. Eu sei que 22 é 20 mais 2. Né? Eu sei que 18 é 20 menos 2. Então, 22 que multiplica 18 é 20 mais 2 que multiplica 20 menos 2. Vamos aplicar essa regrinha, ou seja, que os dois são exatamente iguais, exceto pelo sinal. Pegar o 20 com 20 aqui e pegar o 2 com menos 2 aqui. Então, temos 20 que multiplica 20, dá 400. 2 que multiplica menos 2, dá menos 4. 400 menos 4 vai dar 396. Aí percebam só, pessoal, que fazendo essa conta aqui na calculadora, quer ver? Ó, 22 que multiplica 18 dá exatamente o 396. Então, isso aqui corrobora o que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, quando eu tiver termos assim, é pegar o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Isso funciona com as letras? Sim, mas também funciona com números. Esse é o ponto que eu queria pegar e discutir com vocês. Bom, vamos fazer mais exemplos aqui, quer ver? Vamos pegar, por exemplo, 2A mais 4 que multiplica 2A menos 4. Assim. 2A mais 4 que multiplica o 2A menos 4. Uma pergunta que você poderia fazer agora é o seguinte: e se eu aplicar a propriedade distributiva tal qual eu fiz aqui na primeira conta? Vai funcionar aqui? Sim. Só que você vai gastar mais tempo à toa. Entendeu? O intuito da gente aqui é utilizar uma ferramenta que agiliza as contas. Se você aplicar a propriedade distributiva, também funciona. Só que você acaba gastando mais tempo.
A propriedade distributiva são os casos gerais, ou é o caso geral. O produto notável é o caso particular, mas que quando pode aplicar, ele agiliza as contas. Então, por exemplo, aqui, ó, 2A que multiplica 2A dá 4A ao quadrado. 4 que multiplica menos 4 é menos 16. Um outro exemplozinho aqui, só para a gente trabalhar com raiz. Quer ver? Ó? Então, eu tenho uma raiz de 3 mais raiz de 2, que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2. Uma conta assim. Olha só que interessante. Raiz de 3 que multiplica raiz de 3 vai dar raiz de 9, porque dá para multiplicar o 3 pelo 3, que dá 9, e raiz de 9 volta a ser 3. Raiz de 2 que multiplica raiz de 2 vai dar raiz de 4, que volta a ser 2. Logo, essa conta 3 menos 2 é 1. Joga na calculadora só para te convencer. Quer ver? Ó? Vou jogar aqui na calculadora. Se eu fizer raiz de 3 mais raiz de 2, vezes raiz de 3 menos raiz de 2, e apertar o igual, deu 1, certinho. Então, funciona. Legal, pessoal? Tranquilo aí? Alguém quer fazer alguma ponderação sobre isso? Não? Tranquilo, professor, pode seguir. Eu passei até alguns produtos notáveis no grupo. Sim, sim. Inclusive, depois eu fiz uma listinha sobre isso aqui também para passar. Vou fazer uma listinha depois. Beleza. Vamos seguir então aqui, pessoal. Deixa eu procurar aqui, voltar aqui para o meu slide. Está aqui. Termos semelhantes. Vamos explicar o que são termos semelhantes. Dois termos que têm a mesma parte. Vamos lá. Dois termos que têm partes literais iguais ou que não têm parte literal são denominados termos semelhantes. A gente acaba tendo alguns exemplos aqui. Peraí. Aqui. Por exemplo, se você olhar aqui o termo que está aqui à esquerda, né? 6A e menos 2A. A parte... Deixa eu só colocar a caneta. A parte algébrica, né, ou parte literal de cada um, é igual, tanto de um quanto o outro. A parte literal é o x. Então, esses dois... é o a. Então, esses dois termos aqui são semelhantes. Mesmo caso aqui, ó. Aqui é um x e aqui é um x também. Então, são semelhantes. Aqui tem um AB e aqui também tem um AB. Então, também são semelhantes. Esses últimos dois aqui, eles não têm parte literal, eles não têm letra junto deles. Como eles não têm letra junto deles, também são dois termos semelhantes, porque são simplesmente dois números reais. Então, também são semelhantes. Aí, por exemplo, aqui, o 5x ao quadrado. O 5x ao quadrado e o 5x não são semelhantes. Por que não são semelhantes? Porque esse aqui está ao quadrado e esse aqui está elevado a 1. Então, não são. Agora, o menos 3xy e o 4yx são semelhantes, porque aqui eu posso pegar e inverter. Ó. A gente pode permutar o xy pelo o yx pelo xy aqui. Como a multiplicação ela é comutativa, comutar significa poder permutar a posição dos elementos. Então, como a multiplicação de números reais é comutativa, a gente pode permutar o x pelo y aqui. Consequentemente, esses dois aqui também são semelhantes, porque a parte literal é a mesma. Ou seja, as letras são as mesmas. E aqui tem um texto interessante, ó. Soma algébrica de termos semelhantes. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, podemos adicionar monômios que sejam semelhantes. Aqui tem alguns exemplos, pessoal, vou fazer com vocês. Eles são simples, né? Mas eu acho que é interessante fazer. Por exemplo, se eu tenho aqui um 3x mais 7x, na prática, o que foi feito aqui é o seguinte, somou-se os dois coeficientes aqui, o 3 com 7. Por que eu pude somar? Porque o x que está aqui é semelhante ao x que está aqui também, dá para juntar esses dois. Mesmo caso aqui, o 4 menos 6a, 4a menos 6a, como aqui tem um a e aqui também tem um a, dá para pegar 4 menos 6, que dá 2. Essa conta aqui, inclusive,
muito embora essa bibliografia que eu adotei não fez direto, ela pode sim ser feita direto. Aqui o 2 com 3/5, né? A gente também pode somar. Só um detalhe. Percebam só que o denominador do 2 é 1. Então, eu posso fazer assim nessa conta. Sempre que o denominador for 1 de um dos termos que eu estou somando e o do outro não for, eu pego o denominador daquele que é diferente de 1, multiplico aqui pelo 2, tá? E o valor que der, eu somo ou subtraio, dependendo do caso, com quem tiver aqui. Percebam, 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 3, quanto que é? 13. Isso sempre funciona. Exemplo, se eu tiver 1, aqui vamos colocar mais, vamos colocar 5/7, por exemplo. Uma conta dessa é muito fácil, é só pegar o 7, multiplica pelo 1. 7 vezes 1, 7. 7 mais 5 é 12. Então dá 12, por exemplo, essa continha aqui. Desculpa a letra aí, tá? Mas repete o denominador. Enfim, fazer contas rápidas assim com frações agiliza pra caramba. Na sequência aqui, pessoal, eu tenho o seguinte, ó, algumas terminologias utilizadas. Por exemplo, quando eu tenho apenas um termo, né, eu posso pegar e chamar de monômio. 2 termos, eu posso pegar e chamar de binômio. 3 termos, trinômio. E a partir de 4 em diante, a gente não tem um nome específico, a gente chama só de polinômio. Aí tem um exemplozinho aqui esclarecendo isso. Ó. Exemplo, 3x sozinho assim, ele é chamado de monômio, porque ele tem apenas um termo. É só um monômio. Né? Mono vem de 1. Depois, como aqui eu tenho 2 termos, 2x mais 8, é um binômio. 3 termos, trinômio. E a partir de 4 em diante, você não tem um nome específico. Então, fica tudo sendo polinômios. Certo, pessoal? Tranquilo? Basicamente, nomenclatura. Adição de polinômios. Denominamos soma de 2 ou mais polinômios ao polinômio que se obtém adicionando todos os termos que são semelhantes. Numa soma de polinômios ou subtração, você só pode somar ou subtrair termos que forem semelhantes. Por exemplo, aqui, nós temos um exemplo aqui. Ó. Vamos, dados os polinômios A, B e C, calcular quanto que é A mais B mais C. Uma conta dessa, pessoal, também é muito simples. É só somar os termos que forem semelhantes. Vou fazer aqui na tela mesmo, quer ver? Exemplo. Aqui eu tenho um x ao quadrado. Aqui eu também tenho um x ao quadrado. E no C eu não tenho. Então, eu vou somar o x ao quadrado do A com 3x ao quadrado do B. Então, vai dar 4x ao quadrado. Deixa eu fazer aqui no caderno que é melhor. Eu tenho A igual a x ao quadrado, 2x mais 1. O B igual a 3x ao quadrado menos 1. E o C igual a menos 2x mais 3. E a conta é A mais B mais C. Quer ver? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem que pegar e somar os termos que forem semelhantes. Exemplo, esse aqui é semelhante a esse aqui. Esse menos 2x aqui é semelhante ao menos 2x que está aqui. E esse 1 é semelhante ao 1, que é semelhante ao 3, por exemplo. Então, dá para juntar isso aqui tudo. X ao quadrado com 3x ao quadrado é 4x ao quadrado. O menos 2x dá para juntar com menos 2x aqui, que dá menos 4x. E esse 1 junta com menos 1, que dá 0. E esse 0 junta com 3, que vai dar 3. Então, quando você for somar polinômios, só pode somar os termos que forem semelhantes. Lembrando que para ser semelhante tem que ter a mesma letra ou as mesmas letras com os mesmos expoentes. Que é o que nós temos aqui. Né? Subtração segue exatamente a mesma ideia, só que trocando sinais. Quando você subtrair,
basicamente, é só pegar e trocar o sinal da parte que você estiver subtraindo. A multiplicação que é mais interessante, pessoal. Diferentemente da soma e subtração, a multiplicação você multiplica todos os termos, independente de serem semelhantes ou não. Por exemplo, aqui, quer ver? Vamos pegar esse caso mesmo. A multiplicação é mais abrangente, digamos assim. Você multiplica todo mundo com todo mundo. A soma e subtração que é mais restritiva. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Então, por exemplo, aqui. Nessa conta que vocês estão vendo aqui, 2x mais 3 que multiplica 3x mais 4, quando você for multiplicar isso aqui, só uma perguntinha básica, antes de mais nada. Eu posso aplicar produtos notáveis aqui nessa conta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A resposta é não, eu não posso aplicar produtos notáveis, pessoal. Pelo simples fato disso aqui não ser um produto notável. Percebam, são totalmente diferentes. E, além do mais, aqui é mais e aqui é mais também. Então, isso aqui não é um produto notável. Não sendo um produto notável, a gente não pode aplicar a regra de produto notável. Aí, isso aqui cai, na verdade, no caso geral. O que é o caso geral? É a propriedade distributiva. Então, por exemplo, o 2x multiplica pelo 3x. Vai dar 2 vezes 3, 6x ao quadrado. Ó. Você multiplica todo mundo com todo mundo. Esses dois, aqui também, aqui e aqui. Então, 2 vezes 3x vai dar 6x ao quadrado. 2x que multiplica 4 dá 8x. Esse 3x com esse 3x aqui vai dar 9x. E esse 3 com esse 4 aqui vai dar um 12. Então, primeiramente, eu multipliquei, vocês podem perceber isso. E depois de eu ter multiplicado, eu vou somar esses dois termos aqui, porque esses dois, sim, são semelhantes. E essa conta termina aqui. Lembrando que não dá para somar o 6x ao quadrado com 17x, porque aqui é x ao quadrado, que não é semelhante ao x. Você só soma termos que são semelhantes, ou seja, que tem a mesma letra e o mesmo expoente. Deixa eu ver mais um exemplo aqui. Aqui está a continha resolvida. E aqui ele explica como é que foi feito passo. Opa! Ah, não, aqui tem um outro exemplo. Espera, vamos fazer esse outro exemplo também. Só um minuto que eu estou copiando aqui. Muito bem, vamos para esse exemplo aqui, então. Aqui, gente. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Esse x ao quadrado aqui, primeiramente, isso aqui não é um produto notável. E não é um produto notável porque não se enquadra nem na soma, nem no quadrado da soma de dois termos, nem no quadrado da subtração de dois termos, nem no produto da soma pela diferença de dois termos. Então, não é um produto notável. Aí tem que aplicar o caso geral. O que é o caso geral? É a propriedade distributiva. Multiplica aqui e multiplica esse 1 aqui. Depois o 2. Multiplica o x ao quadrado, o 3x e o menos 1. Então, temos x ao quadrado com x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado com 3x, ó, 2. O expoente aqui é 2. O expoente aqui é 1. Então, vai dar elevado ao cubo. X ao quadrado com menos 1 dá menos x ao quadrado. Vamos passar agora para o termo independente, que é o menos 2, pessoal. Menos 2 com x ao quadrado aqui, menos 2x ao quadrado. Menos 2 com 3 dá menos 6x. E menos 2 com menos 1 dá mais 2. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. Que, neste caso aqui específico, só tem esses dois termos aqui que são semelhantes. Os demais não são. Então, os demais que não são semelhantes, é só pegar e repetir. X à quarta,
3x ao cubo, menos x ao quadrado com menos 2 dá menos 3x ao quadrado, menos 6x e mais 2 assim. Essa conta termina aqui, pessoal. Alguém quer fazer alguma ponderação? Tranquilo? Ninguém? Vamos lá, então. Lembrando o seguinte, pessoal, essas aulas aqui, algumas delas, por exemplo, essa, realmente são mais básicas assim mesmo, tá? Vai ter coisa mais complicada um pouco mais adiante, mas fiquem à vontade para perguntar também o que vocês acharem que seja pertinente. Bom, seguindo aqui, aí tem a conta feita aqui direitinho, x a quarta, 3x ao cubo, até o mais 2 aí. Agora a coisa começa a tomar formas um pouco mais sofisticadas. Como é que você faz para dividir um polinômio por um monômio? É um caso relativamente simples. Depois, como é que a gente faz para dividir polinômio por polinômio? Aí as coisas começam a ficar bem mais sofisticadas. Vamos lá. Primeiramente, nós temos alguns casos aqui, pessoal. Lembra que na divisão, na multiplicação de potência com a mesma base, você soma os expoentes. Na divisão, você subtrai. Vamos fazer esses exemplos aqui explicando. Depois está aqui no livro, né? Você não precisa copiar, está aqui no slide que nós fizemos. Então, o primeiro exemplo aqui que nós temos é um 3x à quarta mais 2x ao cubo dividido aqui por x. Deixa eu compartilhar aqui e explicar como é que essa coisa funciona. Então, tem que lembrar o seguinte, pessoal. Na divisão, o que a gente faz é subtrair os expoentes. Então, se eu tenho uma conta assim, isso pode ser visto da seguinte maneira. Um 3x à quarta dividido por x, mais um 2x ao cubo aqui dividido por x. Uma conta dessa significa que eu vou dividir tanto 3x à quarta quanto 2x ao cubo pelo x. Então, essa conta ela é análoga a essa conta aqui. Só que é melhor trabalhar nessa conta aqui da direita nossa aqui. Então, por exemplo, eu posso cortar esse x à quarta com esse x. Se eu corto x à quarta com x, o expoente aqui quanto que é? É 4. O expoente aqui quanto que é? É 1. A conta que é efetuada é essa aqui, 3x, 4 menos 1. Eu acabo subtraindo os expoentes. Depois, ó, mais 2, já que o 2 está sendo dividido pelo 1, não altera. Aqui fica x, o quê? Aqui o expoente é 3, o expoente aqui de baixo é 1. Então, sempre que eu tiver divisão de potência de mesma base, o que eu faço efetivamente é subtrair os expoentes. Então, fica 3x ao cubo mais 2x ao quadrado. Essa conta que está aqui no slide, aqui na sequência. 3x ao cubo mais 2x ao quadrado. Deixa eu fazer também esse segundo item aqui. O segundo item é o seguinte, eu tenho x à quinta menos x à quarta, 2x ao cubo, tudo isso aqui dividido pelo 2x ao quadrado assim. Aqui, gente, como é que eu procedo aqui? Nesse caso aqui, eu também vou montar a fração tal qual foi feito anteriormente. Vou colocar aqui um x à quinta sobre 2x ao quadrado, um x à quarta sobre 2x ao quadrado assim, e um 2x ao cubo sobre o 2x ao quadrado assim. Aí percebam só algumas coisinhas aqui, pessoal. Por exemplo, aqui na frente do x à quinta tem o número 1, e aqui embaixo tem o número 2. A divisão de 1 por 2 não é exata. Sendo assim, eu posso pegar e deixar em forma de fração mesmo. 1 sobre 2, porque aqui na frente tem o número 1. X o quê? O expoente aqui é 5, o expoente aqui é 2. Então, fica 5 menos 2. Subtrai o expoente. Menos. Mesmo caso aqui, aqui é 1 e aqui é 2, eu posso deixar em forma de fração. Aqui fica 4 menos 2.
mais, corta esse 2 com esse, que aí vai dar uma divisão exata, vai ficar x elevado a 3 menos 2 também. Sendo assim, teremos, gente, ó, 1 sobre 2, x. 5 menos 2 é 3, menos 1 sobre 2, x. 4 menos 2 é 2, mais x assim. Eu posso parar nessa parte aí. Enfim. Deixa eu ver o outro item aqui que nós temos. É um pouco, é meio que mais do mesmo, mas vou fazer também que eu acho que é interessante. 2a elevado à quarta potência, b elevado à terceira, menos a elevado ao cubo vezes b elevado ao quadrado. Seguindo aqui, gente. Primeiramente, monta a conta. Sobre 4a ao cubo b, menos a ao cubo b ao quadrado sobre 4a ao cubo b. Assim. O que vai dar para fazer aqui, então? Vamos lá. Primeiramente, dá para simplificar o 4 com 2 aqui. Vai dar, no caso, 1 meio. Agora, esse 4 aqui fica 4 menos 3. E esse b aqui fica 3 menos 1. Menos, vou deixar esse 1/4 aqui no canto dele, sem problema. Percebam só que aqui, pessoal, como aqui é a elevado ao cubo e aqui também é, dá para simplificar um pelo outro de imediato aqui. Só um minuto. Seguindo aqui. Vai aqui ficar b elevado a 2 menos 1. Então, teremos aqui, gente, a, ó, 4 menos 3 é 1, então fica a elevado a 1, que é a mesma. 3 menos 1 é 2, fica 2 aqui, menos 1 sobre 4b. A conta é essa conta aqui. Legal, pessoal? Tranquilo? Pode ir seguindo. Pode dar sequência. Vamos lá, então. Mas fica assim, professores? Eu não sei porque eu sinto uma dor no coração quando ela fica desse jeito, a continha, a última lá. A B, isso. Então, fica dessa E maneira parece aqui. que está incompleto. Então, na verdade, poderia, se eu quisesse colocar aqui, vou tentar escrever aqui embaixo, poderia colocar 0,5 no lugar do meio, né? 0,5, a letra está péssima, eu não sei escrever com isso aqui. Um b ao quadrado aqui. Mas assim, espera aí que está parecendo letra de criança isso aqui. Deixa eu voltar aqui, quer ver? Deixa eu voltar aqui no caderno que é melhor. Por exemplo, o 1 sobre 2 equivale a 0,5. A, b ao quadrado, menos 1 sobre 4 é 0,25. É o que dá para fazer, mas o avanço daqui para cá é um avanço muito pequeno, se é que tem avanço. É uma conta assim estranha, né? A priori, a estética dela pode não ser bonita, mas é uma conta correta. Certo, pessoal? Esteticamente pode não ser muito bonita, mas é isso a conta. Bom, a conta aqui ela começa a ficar um pouco mais complicada, pessoal, que é quando a gente tem divisão de um polinômio. Dos decimais. Desculpa, pessoal. Ninguém? Bom. Vamos Não, lá. acho que o meu travou. Ah, tá. O meu travou. A voz chegou depois, então. Foi isso. Isso, está dando delay. Sem problema. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou fazer com vocês agora uma coisa que é um pouco pior do que a conta anterior, que é quando você tem um polinômio dividido por outro polinômio. Percebam só que na conta anterior,
os termos que estavam sendo os divisores aqui, por exemplo, esse x aqui é um monômio, esse 2x² aqui é um monômio, esse 4a³ também é um monômio, todos são monômios, quer dizer, são termos considerados como sendo um termo só. A gente vai ver agora quando você tem um polinômio aqui no divisor. Tá? E como é que eu faço isso? Aqui não precisam copiar, não, pessoal. O que eu vou fazer é que a conta está detalhada aqui, está esmiuçada o máximo possível. Só que eu vou explicar essa conta aqui para vocês no caderno aqui, explicar como é que essa conta é feita. O que você faz é como se fosse uma conta com números reais. Vou tentar explicar melhor isso. Deixa eu primeiramente copiar esse exemplo aqui. A gente vai pegar o 12x² mais 23x mais 13 e vamos dividi-lo por 4x mais 1. Deixa eu compartilhar aqui novamente a webcam. Está aqui. Pessoal, qual que é a historinha numa conta dessa? Deixa eu fazer uma conta muito simples com vocês, mas depois, por analogia, eu consigo explicar essa aqui de cima. A conta muito simples que eu vou fazer é essa aqui. Suponha que você tenha 231, por exemplo, qualquer número, dividido aqui por 2. Uma conta bem simples mesmo. Se eu pegar, como é que eu divido uma conta dessa que a gente aprende, se eu não estou enganado, lá na 4ª série? Você faz assim, pega o 2 divide por 2, que vai dar 1. O primeiro com o primeiro aqui. Agora eu pego esse número 1 aqui e faço o que com ele? Vou colocar aqui nesse primeiro momento, a gente vai multiplicar pelo 2, e o valor que der, eu vou colocar aqui embaixo o quê? Subtraindo ele. Exemplo, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Eu coloco esse 2 que deu aqui embaixo e subtraio, né? Vai ficar 2 menos 2 dá 0. Entenderam? Eu multipliquei e troquei o sinal aqui e subtraí. Aí eu abaixo o número 3 agora. Pego o 3 dividido por 2, novamente vai dar 1. 1 vezes 2 dá 2. E eu venho aqui e subtraio o 2 de novo. Estão percebendo? Quando eu trago dessa multiplicação aqui do quociente pelo divisor, aqui embaixo troco o sinal. Aí aqui vai dar 1, por exemplo. Aí vou abaixar quem está na sequência, que é o número 1. 11 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, quanto que é? É 10. Eu trago 10 para cá e subtraio, dá 0 e acabou. O ponto que eu quero destacar com vocês é esse ponto aqui da multiplicação, que eu pego esse número e multiplico pelo valor e subtraio. Você sempre troca o sinal. Grave isso. Você troca o sinal quando você multiplicar. Eu vou usar isso aqui reiteradamente nessa conta. Quer ver? Olha só como é que a gente vai fazer. Pega o 12 dividido por 4. Bom, 12 dividido por 4 é 3. X² dividido por x, lembra que o que eu faço aqui é subtrair o expoente. 2 menos 1 vai dar, no caso, x elevado a 1. 2 menos 1 vai ficar x elevado a 1. Agora, aquele procedimento que eu falei para vocês, pessoal. Eu vou pegar esse 3x que está aqui. Eu divido o primeiro pelo primeiro. Na hora de multiplicar, eu pego esse 3x que está aqui e multiplico tanto pelo primeiro elemento, quanto pelo segundo elemento aqui, e o valor que der eu coloco aqui embaixo, respeitando a sequência dos termos independentes, dos termos semelhantes. Exemplo, 3x que multiplica 1 vai dar 3x. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Quando eu trouxer para cá, eu coloco menos 3x. Por que o menos? Pelo mesmo motivo que eu coloquei aqui. 1 vezes 2 dá 2, eu coloco menos 2 para subtrair. O critério é o mesmo. Tá? 3x com 4x dá 12x². Quando eu trouxer para cá, troco o sinal. Então, eu queria que vocês percebessem que é análogo, ou seja, tem uma analogia entre essa conta de cima e essa conta aqui de baixo. A maneira de fazer é análoga. Esse cancela com esse, sempre vai poder cancelar assim.
Agora eu faço 23 menos 3, quanto que dá? Dá 20x. E o restante eu vou fazendo isso reiteradamente. Entenderam, pessoal, essa primeira continha aqui, como é que ela foi feita? E o procedimento agora é só fazer de novo, quer ver? Vamos pegar o 20 aqui, ó. Deu 20. Aí vou abaixar quem está na sequência, que tem que abaixar o próximo. No caso aqui é o 13 que eu vou abaixar. Aí fica assim, 20 dividido por 4 dá 5. X dividido por x, como todos têm expoente igual a 1, acaba cancelando. 5 vezes 1 dá 5, vem para cá, fica menos 5. 5 vezes 4 é 20, fica menos 20x. Sobre, cancela esse com esse, 13 menos 5 vai dar 8. Então, quer dizer o seguinte, esse camarada que sobrou aqui é o resto. Esse valor aqui que nós obtivemos aqui, pessoal, ele é o nosso quociente. Então, tem que lembrar sempre que o quociente é o valor da divisão, né? E o resto é o que sobrou aqui no finalzinho, que não dá mais para dividir. Espera aí que eu fiz uma conta muito besta aqui, ninguém falou nada, hein? Eu tenho 10 maçãs. Eu tenho 11 maçãs. Eu tiro 10, vai sobrar 0 maçã? Não, vai sobrar uma maçã. Que essa aqui foi uma bobagem. Pronto, agora está correto. Tá? Ô, professor, não faça isso. Não. Acontece, né? Acontece. Essa aqui até minha sobrinha de 5 anos conseguiria fazer, eu errei. Vamos lá então, pessoal. Brincadeiras à parte aqui, obviamente foi um lapso aqui. Vamos então continuar a nossa continha aqui. Vamos pegar o próximo exemplo. Esse aqui está todo detalhado, essas contas aqui, está esmiuçada aqui em detalhes aqui nesse slide. Então, não é necessário copiar. No entanto, depois eu vou pegar e vou disponibilizar isso aqui para vocês de qualquer forma, esse vídeo. Aí vocês vão poder conferir se vocês acharem necessário. Posso passar outro exemplo, sim. Mirelle, deixa eu só olhar aqui que tem outro exemplo aqui na sequência. Aqui temos, então, pessoal, um outro exemplo aqui. Vou colocar como sendo exemplo 2. Eu tenho aqui um 2x ao cubo, 9x ao quadrado mais 1, dividido por 2x ao quadrado mais x. Como é que eu faço, então, essa continha aqui, pessoal? Aqui é o seguinte, ó. Primeiramente, tem que fazer uma ponderação aqui importante. Vocês conseguem perceber que entre o x ao quadrado e o 1, está faltando o termo x aqui. Na sequência, falta alguém. Esse termo que falta, você não pode pegar e suprimir, excluir do nada. Tem que pegar e completar. Então, se falta alguém, a gente completa esse alguém que está faltando com 0. Exemplo, 2x ao cubo, mais 9x ao quadrado, mais 0x, porque entre o x ao quadrado e o 1 tem o 0x, mais 1. Dividido por 2x ao quadrado mais x, ó. Não tem o termo independente. Se não tem o termo independente, coloca o 0, mais 0. Então, sempre que faltar algum termo, você complementa com 0 para poder fazer a conta. Se você não complementar com 0, você pode acabar se enrolando durante as contas. Por isso que é importante completar com 0. O termo faltante na sequência. Vamos lá então, pessoal. Nesse caso aqui, olha, então eu tenho x ao cubo, x ao quadrado e x. X ao quadrado, x e 0. Pega o primeiro termo e divide pelo primeiro termo aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Que pode ser colocado... Mas, professor, Oi. se existe um termo faltante, ou seja, é um 0 aqui, é um termo faltante, mas não quer dizer que é um espaço vazio. Por exemplo, não se multiplica o x por 0. Quer dizer que só não tem nada, né? Exato, exatamente. Não tem nada, mas aquele espaço você tem que completar com 0 para esse algoritmo aqui funcionar direitinho.
Porque quando você multiplica pelo Eu zero, parei para pensar, se o x multiplica por zero, é zero, tipo assim. concordo, Pra pensar. você não altera a conta, mas é exatamente esse é o X da questão. Como você não vai alterar a conta, você coloca o zero só para efeito de algoritmo aqui, para o algoritmo aqui funcionar, para a fórmula funcionar. Então, é só uma maneira, né, uma estratégia para a fórmula funcionar que a gente coloca esse zero aí. Mas, assim, porque somar zero ou subtrair zero, você não altera o valor. E por não alterar o valor, que a gente coloca o zero mesmo. Tranquilo? Desculpa, a minha caiu, a minha net caiu. Não, Agora, tranquilo. mas, tipo assim, é por isso que você substitui, então, não é porque não tem nada, é porque só para fazer a expressão funcionar. Exatamente, para a fórmula aqui, para o algoritmo aqui funcionar. Exatamente para isso. A estratégia é essa. Bom, Ah, certo, entendi. beleza, vamos lá. Aí pega o primeiro com o primeiro. Ó. 2x ao cubo com 2x ao quadrado, o 2 dividido por 2 dá 1. O x ao cubo dividido por x ao quadrado aqui vai dar x, porque eu subtraio 3 menos 2 dá 1. Agora, esse 1x, ou só x, esse 1 aqui na frente, ele pode ser suprimido. Vai multiplicar todos os termos aqui de cima. Então, por exemplo, x vezes 0 dá 0x. Eu venho aqui e coloco menos 0x, troco o sinal. É claro que trocar o sinal do zero não trocar é irrelevante para o zero. Os demais termos não. X que multiplica x dá x ao quadrado. Eu venho para cá e coloco menos x ao quadrado. Troco o sinal também. X que multiplica 2x dá 2x ao cubo. Quando vier para cá, troca também 2x ao cubo. Então, divide o primeiro pelo primeiro, mas o valor que dá aqui no quociente multiplica por todos eles, trocando os sinais quando trouxer aqui para colocar embaixo aqui do dividendo. Agora faz a continha efetivamente. O primeiro cancela com o primeiro, pessoal, sempre acontece isso. O 9 menos 1 vai dar 8x ao quadrado, subtrai. 0 menos 0 é 0x, também não ganha muita coisa. E esse 1 abaixa ele. Como aqui tem 3 termos, aqui no dividendo também tem que ter 3 termos. Ó, agora divide de novo. 8x ao quadrado por 2x ao quadrado, 8 por 2 dá 4. X ao quadrado com x ao quadrado cancela, ficaria x elevado a zero. Porque esse x ao quadrado com esse aqui, ó, ficaria x elevado a 2 menos 2, que dá x a zero. Só que x elevado a zero é 1. Então, por isso que pode pegar e fazer direto assim. Tá? Por isso que pode pegar e fazer direto assim, dessa maneira aqui. Vamos continuar aqui então, pessoal. 4 vezes 0 dá 0. Joga para cá, fica menos 0, mais 0 que é a mesma coisa. 4 vezes x é 4x, menos 4x. 4 vezes 2 dá 8x ao quadrado. Então, coloca menos 8x ao quadrado aqui. Junta agora aqui os termos que forem semelhantes, né? Esse vai embora com esse. 0 menos 4 é menos 4x. 1 menos 0 é 1. Então, essa expressão aqui de baixo é o resto. E essa expressão aqui, esse 1x, lembra que 1x é equivalente a x puro. Então, eu escrever 1x ou escrever só o x assim, são expressões equivalentes. Então, essa expressão aqui, no caso, é o quociente, que é o resto da divisão. Tranquilo, gente? Isso aqui, de boa? Alguém quer fazer alguma ponderação sobre isso? Ninguém? Bom, deixa eu voltar aqui então para o slide. Mas eu só não entendi uma coisa, desculpa, professor. Pois não, pode perguntar. Esse resto, o que significa, por assim dizer, em relação ao resultado obtido? Assim, tá, esse é o resto. Mas como assim? E aí? O que eu faço com ele? Não, eu entendi a sua pergunta, eu entendi perfeitamente. É interessante o seguinte, quer ver? Bom, vamos tentar primeiramente fazer um exemplo para entender como é que funciona com números, que entendendo com números eu consigo pegar, por analogia, explicar como é que funciona com letras. Então, por exemplo, Entendi.
Eu vou fazer um exemplo aqui com números primeiro. Se eu tenho 231 dividido por 2 dá 115 e sobra 1, é porque 231 é igual a 2 vezes 115 mais o resto que é 1. No caso, esse aqui é o dividendo, né? O dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. De fato, se eu pegar e multiplicar 2 vezes 15, 2 vezes 115, desculpa, 2 vezes 115 mais 1, dá exatamente o valor inicial. Então, só ler aqui uma que está escrito aqui. Assim, o zero lá lembra quando falta um termo da equação do segundo grau, correto? Deixa eu só agora finalizar aqui, por analogia, explicar como é que funciona com letras aqui também. Então, por exemplo, nessa conjuntura, o meu dividendo é essa expressão, o meu divisor é essa, o meu quociente é essa e o meu resto é isso que está aqui embaixo. Se eu fizer a seguinte conta aqui, pegar, no caso, o divisor, que é isso aqui, mais x. O zero pode ser suprimido para a gente multiplicar. Vezes o quociente, que é isso aqui, e somar com o resto, para estar coerente o que nós fizemos com o número aqui, vai ter que dar, na verdade, quem? O dividendo, que é essa expressão A aqui. O dividendo. Concordo? Então, vamos só fazer, que eu acho que é interessante fazer, que aí você acaba tirando a prova real. Ó, 2x ao quadrado que multiplica x, dá 2x ao cubo. Lembra que aqui, no caso, é a propriedade distributiva. Multiplica aqui, multiplica aqui, multiplica aqui e multiplica aqui. Então, vamos lá. 2x ao quadrado com x dá 2x ao cubo. 2x ao quadrado com 4, 8x. X que multiplica x, x ao quadrado. X que multiplica 4, 4x. Menos 4x mais 1, né? Mais com menos é menos, mais com mais é mais. Juntando os termos semelhantes, dá isso aqui, mais... Opa, aqui é o cubo. Peraí. 2x ao cubo, mais x ao quadrado aqui. 8x mais 4x... Peraí que eu acho que tem um problema. Que deu diferente. Ou não, peraí. É porque o 8 mais 4 dá 12? Dá 12. 12 menos 4 aqui dá 8. Aqui está 9x ao quadrado. Não, mas tem um probleminha aqui. Eu fiz uma conta errada aqui. Deixa eu conferir que tem uma conta faltando aqui. Ó. Esse com esse aqui. Tá aqui. Agora, 2x ao quadrado que multiplica 4 vai dar 8x ao quadrado aqui. Faltou um 2, tá vendo? Ó? 2x ao quadrado vezes 4, 8x ao quadrado. Então, aqui, novamente, vamos lá. Vai sobrar o 2x ao cubo. 8x ao quadrado mais x ao quadrado é 9x ao quadrado, correto? Esse 4x cancela com esse menos 4, mais 1. É exatamente o dividendo que foi dado aqui em cima. Então, confere, que está coerente. Sim. E sem o 0x, porque não está aí. Exatamente, o 0x ele pode ser suprimido, né? O 0 você pode colocar ou não, só que você colocar 0x não é usual, que é carregar a notação à toa. Sim, verdade. Entendi, professor. Boa questão de prova, por exemplo, se você explica para o aluno o que consiste uma divisão normal e depois fala assim, acha o resto. Exato. Assim, acha o resto desse... Eu trabalho com ensino médio também, né? Quando eu trabalho com ensino médio e vou passar isso aqui, eu costumo pegar e fazer essa analogia. Bom, bem, vamos seguir aqui. Mais alguém, pessoal, quer perguntar? Ninguém? Vamos seguir. A próxima conta aqui, então, foi feita aqui, né? Direitinho. Bom, fatorar um polinômio. O que significa fatoração? Pessoal, quando você fala em fatorar, significa decompor em fatores primos. Quando você fala em fatorar um número, né? Significa decompor em fatores primos. Fatorar um polinômio, você vai decompor o polinômio em polinômios com graus menores. Eu vou explicar o que eu quis dizer com isso.
Primeiramente, deixa eu fazer um exemplo aqui com números, que eu acho que fica mais fácil para entender. Quer ver? Vou fazer uma analogia com números. Exemplo. Suponha que eu vou pegar um número qualquer, o número 36. Se eu quiser pegar o número 36 e decompor ele em fatores primos, eu coloco aqui um traço aqui na vertical. Como 36 é um número par, então dá para dividir por 2, que vai dar, no caso, 18. Por 2 dá 9. Agora, por ser ímpar, divide por 3, que dá 3, e por 3 dá 1. Então, percebam só que o 36 é 2 ao quadrado, que aparece 2 vezes, e que multiplica 3 também ao quadrado. Essa expressão aqui é a forma fatorada do 36. É quando está decomposto em fatores primos. Percebam só que o 2 e o 3 são números primos. O número primo é um número que só dá para dividir por ele mesmo e por outro. Então, essa é a primeira ponderação que eu faço. Quando você trabalhar com polinômios, é algo análogo, é algo similar a isso aqui. Vamos lá, é algo correlato a isso. É você decompor o polinômio em forma de multiplicação. Percebam que aqui eu tenho uma multiplicação. É fazer algo similar com um polinômio. Deixa eu novamente vir aqui. Aqui temos as definições, né? Fatorar um polinômio significa transformá-lo em um produto correspondente. É o mesmo que decompor em fatores primos. Quando os termos de um polinômio apresentam um fator comum, podemos colocá-lo em evidências, obtendo uma forma fatorada para o polinômio. Exemplo 1. X ao quadrado mais 3x. É como se a gente fizesse aqui, pessoal, o processo inverso da propriedade distributiva. Deixa eu fazer essa conta com vocês. Eu copiei aqui no caderno, tá? A conta que estava lá. Era o x ao quadrado mais 3x. Primeira coisa. Quando você colocar um polinômio, ou quando você for fatorar um polinômio, você tem que ver qual que é o termo comum. Por exemplo, eu sei que x ao quadrado dá para dividir por x. Eu sei que 3x, já que o x está aqui, também é divisível por x. A ideia é utilizar a propriedade distributiva de maneira reversa, ou seja, ao contrário dela. Esse x, como ele comparece aqui e comparece aqui, ele pode ser colocado em evidências. Na prática, o que eu vou fazer aqui é pegar o x ao quadrado mais o 3x e dividir ele pelo x, porque tanto o x ao quadrado quanto o 3x, ambos são divisíveis pelo x que está aqui. Então, por exemplo, posso colocar x ao quadrado sobre x mais 3x sobre x também. Então, por exemplo, aqui, ó, dá para cortar esse com esse aqui, que vai sobrar só o x aqui. E dá para cortar esse com esse aqui também, que vai sobrar só o 3 aqui. Logo, essa expressão que sobra aqui, gente, é aquela que eu coloco aqui. Não sei se ficou claro para vocês aqui, pessoal. Conseguiram entender isso ou não? Bom, vamos lá. Então, no caso, ficou dessa maneira aqui, porque tanto o x, ele comparecia tanto aqui quanto aqui. Então, ele pode ser colocado dessa maneira aqui. Porque eu peguei tanto x ao quadrado quanto 3x e dividi pelo x assim. Então, essa aqui que é a forma fatorada. É a forma que você coloca multiplicando. Vamos pegar um outro exemplo aqui, quer ver? Espera aí. Aí está a continha feita aqui em detalhes. Vamos pegar esse exemplo aqui, quer ver? Deixa eu olhar. Eu tenho exemplo 2. 20x à quinta mais x à quarta mais 4x ao cubo. Deixa eu copiar ele aqui. 20x à quinta mais 12x à quarta mais 4x ao cubo. Pessoal, então vamos lá. Vamos tentar pensar um pouquinho aqui nessa conta. Se você analisar, qual que é o termo comum aos 3 elementos que estão aqui? Ah, tá. O termo comum e de maior expoente. Quem seria?
Ok, pessoal? Olha só. Você pode perceber que eu tenho um x ao cubo aqui, eu tenho um x à quarta aqui e eu tenho um x à quinta aqui. Tanto o x ao cubo, quanto o x à quarta, quanto o x à quinta, são divisíveis pelo x ao cubo. Então, o termo assim, literal comum aqui, literal vem de letra nesse caso aqui, é o x ao cubo. E em termos de número, tanto 20, quanto 12, quanto 4 são divisíveis por 4. Então, o fator comum aqui vai ser o 4x ao cubo. Por quê? Porque todos esses termos aqui são divisíveis pelo 4, os coeficientes, e as letras são divisíveis pelo x, o menor expoente, que é o x ao cubo. Então, na prática, eu faço isso aqui. Ó. Eu pego 20x à quinta, divido pelo 4x ao cubo, mais 12x à quarta, também divido pelo 4x ao cubo, e o 4x ao cubo eu também divido pelo 4x ao cubo. É essa continha que eu falei que eu irei escrever aqui na frente. 20 dividido por 4, 5. 5 o quê, pessoal? 5x, 5 menos 3 dá 2. 12 por 4 é 3. 3x, 4 menos 3 é 1. 4 dividido por 4 dá 1. X ao cubo por x ao cubo também dá 1. Então, é só pegar e somar o número 1 aqui. Então, a forma fatorada desse polinômio é essa que está aqui na frente. Se a gente multiplicar de novo pelo 4x ao cubo, volta até essa expressão aqui. Então, essa aqui que é a forma fatorada. Forma fatorada. Legal, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. E está aqui, no caso. Está toda feita aqui em detalhes, explicando. Bom, deixa eu fazer essa aqui por agrupamento, que é interessante também. Por agrupamento é quando você tem duas fatorações numa mesma conta. Vamos lá, então. O que eu quis dizer com isso? Deixa eu copiar esse exemplo aqui. AX, AY, BX mais BY aqui. Aqui, gente, ó. Nesse caso, como é que eu procedo aqui? Percebam só que não tem um termo comum aos 4 termos que estão aqui nesse polinômio. No entanto, se eu olhar aqui, ó, o A é comum a esses dois. E o B é comum a esses dois aqui. Logo, eu posso, se eu considerar só esses dois primeiros elementos aqui, colocar o A em evidências, e se eu considerar só esses dois elementos aqui, colocar, no caso, o B em evidências. Então, percebam, olha, colocando o A em evidências, vou ter x mais y. Por quê? AX dividido por A, lembra que o que eu estou fazendo aqui é dividindo tudo pelo A. O A cancela com A, e o A também cancela com A aqui, e sobra só o Y. Por sua vez aqui, colocando o B em evidências, o BX, o B cancela com B, vai sobrar só o X, e o B cancela com B aqui, sobra só o Y. Então, foi a primeira parte da nossa fatoração. Agora, eu queria que vocês percebessem que tem mais coisas aqui. Por quê? Eu tenho um x mais y aqui, e eu tenho um x mais y aqui. Dessa maneira, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse x mais y em evidências de novo, colocar todo esse termo em evidências. Aí, se eu olhar para cá, ó, essa aqui é a parte comum. Então, quem é que vai sobrar aqui na divisão? O A. Essa aqui é a parte comum. Quem é que vai sobrar na divisão? O B. Então, por que a fatoração por agrupamento? Que você acaba aplicando a propriedade da fatoração duas vezes. Então, essa conta aqui de baixo é equivalente à conta de cima. Essa aqui é a forma fatorada dessa aqui de cima. Forma fatorada, então. Pessoal, então é isso. Eu vou fazer o seguinte. Como já são 7h15, daqui a pouco todo mundo tem aula, inclusive eu vou parar por aqui hoje. Aí, no nosso próximo encontro aqui, eu vou falar para vocês agora quando vai ser, só um minuto. Só abrir aqui. Já falo para vocês quando é que vai ser.
Só um minuto aqui. Espera aí, pessoal. Vou parar a gravação, não precisa mais.